A Páscoa, que é a passagem, que é o Pessach, e a passagem da morte para a vida. Cristo ressuscitou no domingo da ressurreição. E esse é o domingo da ressurreição. E se você reparar, como hoje o céu se abriu, né? Estava um clarão, agora estava entrando para a igreja aquele clarão bonito no céu. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou. Amém? Você vê a sexta-feira, estava aquela escuridão, aquela chuva terrível, aqueles trovões. Foi exatamente assim no dia da morte de Jesus. Foi exatamente assim. Houve um grande trovão, o dia se tornou noite. Foi exatamente da forma que nós vimos. E realmente o coração de Deus tem chorado, né? No mundo inteiro. Por quê? Porque ainda hoje há muitos que pisam o sangue de Jesus. E nós vimos no sábado, continuou aquele silêncio, aquela chuva torrente, mas para a glória de Deus hoje o céu estava aberto, glória a Deus, você podia ver uma claridade anormal no céu. É o domingo da ressurreição, que foi real, que é real e está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver Lucas 24, do 5 e 7. A palavra do Senhor, que nos diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago também, as demais que estavam com elas, que confirmaram estas coisas aos apóstolos. Amém? Feche os seus olhos, que hoje nós possamos também ser revivificados pelo Senhor. Que hoje nós possamos também ser ressuscitados pelo Senhor. Pai, nós te glorificamos, te louvamos por estar aqui, Senhor. Que a tua glória esteja sobre nós, a tua ressurreição, o teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos. Fala conosco mais ainda, Senhor, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vimos aqui, né, uma encenação de uma criança, né? E deu para nós sentirmos a unção, né, daquele momento, né? Eu senti uma unção assim, né, a hora que ela está ali clamando por aquele corpo, né, e é declarado, mas ele ressuscitou. Você vê que em nós aqui hoje, vendo aquilo que é um teatro daquele momento, o nosso corpo treme, né? Você sente a unção daquele momento. E foi exatamente assim que nós acabamos de ler que ocorreu, conforme diz a palavra de Deus. Diz, então, que elas, possuídas de temor, versículo 5, baixaram os olhos para o chão, né? E elas ficaram ali olhando para o chão. Cadê o corpo de Jesus? Onde está? Onde está o corpo dele? Porque elas estavam indo atrás de embalsamar o corpo de Jesus. E, no entanto, elas chegam ali, cadê o corpo? Ficam olhando para a terra, né? Olhando para baixo, cheias de temor. E então o anjo aparece e diz: por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? E o nosso Senhor, ele vive, ele reina, ele está vivo para nós, entre nós. E hoje ele está sentado à direita de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos ensina de forma poderosa que Cristo, ele foi o primeiro que ressuscitou. Todo mundo morreu, adquiriu o pecado quando Adão pecou, lá atrás.
todos passaram a nascer e terem a condenação pecaminosa sobre si. Mas, pode ir abrindo, Mateus, em 1 Coríntios 15, 20 a 22. Cristo, quando ele morreu ali, ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar e assim ele vai reviver todos que estão nele. Olha só o que diz. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro dos que dormem que ressuscitou, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, através de um homem que é Adão, olha só, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então, assim como em Adão teve o poder, por causa da sua queda, da sua desobediência, de passar a morte para todos nós. Ele teve esse poder dado a ele, de na verdade, né, nós diríamos assim, contaminar todas as gerações através do pecado, da desobediência dele. Assim como Adão, um homem, conseguiu passar morte para toda a raça humana, o que a Bíblia fala? Assim também Cristo, ele tem poder de passar vida, vivificar todo aquele que nele crer. Então, em nome do Senhor Jesus, que hoje nós possamos receber essa ressurreição, sermos revivificados, voltarmos a ter o fôlego de vida, porque como Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Não é só para nós sermos zumbis nessa terra, só andando com essa lataria, né? Nossa pele e osso, só andando como zumbis, mas dentro mortos, dentro sem vida, dentro sem esperança, dentro sem expectativa, não. Assim como Adão, ele passou a morte, ele passou a contaminação, ele passou ali o ódio. Lembra que o filho dele lá, Caim, já estava com inveja, já tinha assassinato. Assim como em Adão passou o mal para nós, Jesus, ele passa a vida para nós. E nós vamos ter uma vida vivificada. Nós não seremos meros zumbis que trabalhamos, que andamos, que vivemos, que procriamos. Não, haverá uma vida. A Bíblia fala que quem crer nele, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Você terá uma vida dentro de você. Ah, mas tem problema aqui, tem problema lá. Ah, mas a minha alma se regozija, a minha alma tem força, porque o Senhor vai te revivificar, Ele vai te levantar dessa sombra de morte, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia que os pecados nos lançaram, e Ele vai dar vida em nós, fôlego, para nós andarmos, para nós vivermos, para nós conquistarmos, para nós desejarmos, nós sonharmos, nós avançarmos em o nome do Senhor Jesus. Amém? E diz então que em Cristo nós somos vivificados. Então você precisa viver essa vida dentro de você. Você precisa receber essa vida dentro de você. E olha mais o que diz, que assim como o Espírito Santo, Romanos 8:11, ele ressuscitou Jesus. Se o Espírito Santo habitar em você, ele vai dar vida para esse seu corpo mortal. Olha só, Romanos 8:11, você pode abrir na Bíblia também. Acompanhe aqui no telão. Se habita em vós, em vocês, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, ele habita em você, esse mesmo Espírito vai dar vida ao teu corpo. Olha só, ele vai dar vida ao teu corpo mortal. O que significa isso?
Ah, não, sabe, nós vamos ter vida mesmo só lá na eternidade. Não. Está dizendo que ele vai dar vida ao teu corpo mortal. É nesse corpo mortal que dentro de você não vai passar morte, sabe? A sua veia não vai ser impregnada pela morte, pelo pessimismo, por aquilo que deprime. Não, as tuas veias, o teu sangue vai realmente ter uma adrenalina celestial. Porque o quê? Ele vai vivificar também o teu corpo mortal. Esse corpo mortal vai receber essa vida que vem de Deus. Ah, mas eu tenho problema. Essa vida que vem de Deus estará no teu corpo para te dar forças, para você lutar, para você insistir, para você perseverar, para você vencer, para você derrotar o inimigo, para você derrotar a obra do inferno, para você destruir todo o impedimento do mal e para você vencer em nome de Jesus, porque o Deus eterno, ele vai dar vida a esse teu corpo mortal, a esse teu corpo limitado, esse teu corpo falho, esse teu corpo que pode ser muitas vezes atingido por uma doença, pode ser atingido, por uma fraqueza, mas o Espírito Santo, ele dará vida a esse corpo mortal nosso. Ah, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, em o nome do Senhor Jesus. E esse teu corpo mortal, esse teu corpo limitado, esse teu corpo falho, esse teu corpo triste muitas vezes, esse teu corpo muitas vezes desanimado, esse teu corpo muitas vezes deprimido, esse teu corpo muitas vezes incapaz, este teu corpo vai receber vida para que você receba da parte de Deus, viva aquilo que você tem que viver nesta terra, até os últimos dias em nome de Jesus. Ainda que você olhe para você e fale, eu não tenho condições de viver mais nada, eu não tenho condições de alcançar mais nada, mas o Espírito Santo vai dar vida a esse teu corpo fraco, a esse teu corpo sem vida, a esse teu corpo morto, a esse teu corpo que é mortal. O Espírito Santo vai te dar vida e você vai sim alcançar tudo que você precisa alcançar em Deus. Você vai vencer tudo que você precisa vencer em Deus. Você vai derrotar toda a dificuldade que vier na tua vida, porque ninguém é provado além do que pode suportar. Então, se há problemas, se há provas, se há dificuldades, é porque na verdade Deus sabe que você tem condições de superar e você não vai morrer até você viver tudo o que Deus tem para a tua vida, porque Ele vai dar vida a esse teu corpo mortal. E quando você fechar os seus olhos, você vai poder dizer, acabei minha carreira, guardei a fé, vivi meu milagre. Deus seja louvado em nome de Jesus. Você não vai fechar os olhos sem viver aquilo que Deus tem para você viver. Sabe por quê? Porque é Ele que dá vida ao teu corpo mortal, para você alcançar, para você viver o sobrenatural da vontade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não haverá tragédia que tenha poder de interromper essa obra. Não haverá fraqueza humana que tenha poder. Por quê? Porque o Senhor mesmo, Ele dará vida ao nosso corpo falho. E aqueles menores, aqueles mais fracos em si mesmo, aqueles que acham que não têm condições absolutamente de nada, eles alcançarão. Mas por quê? Porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está em você para te ressuscitar. Ah, pastora, mas você não sabe, semana passada eu estava praticamente morta. Mas o Espírito Santo de Deus está em você para te ressuscitar. Ah, você não sabe, Senhor, mês passado eu estava praticamente morta. Acredito. Mas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está em você para te ressuscitar e te fazer andar, mesmo nesse corpo fraco, mesmo nesse corpo mortal. Aquele que ressuscitou Jesus está em você. Por isso que Jesus fala, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei quantas vezes você, vai morrer durante a vida. Como assim, pastora, morrer durante a vida?
É às vezes que você acha, cheguei ao ponto final. Acabou tudo para mim. Agora basta. Agora eu não movo mais um dedo, não movo mais um. Não sei quantas vezes você chegou ou chegará ao ponto final. Mas eu quero te dizer que o Espírito que ressuscitou a Jesus, ele está em você e ele vai te ressuscitar. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem preciso, o Senhor te voltará a fazer andar, caminhar, seguir, prosseguir, e no final dos seus dias você vai ver, eu venci. Mesmo na minha fraqueza, eu venci. Mesmo na minha debilidade, eu venci. Eu venci, porque o Espírito Santo, o Senhor nos dá essa bênção da vida, de nos revivificar em nome de Jesus. Amém? Guarde hoje no teu espírito isso. Assim como Adão nos contaminou com a morte, Cristo, ele veio para nos encher, nos vivificar e nos dar vida. Então, aquilo que são as sequelas do velho homem não vão mais destruir tua vida, porque através de Cristo você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus. E nós vamos ver agora, porque o Senhor Jesus, ele dá vida a quem ele quer. E ele faz o que? Essa Páscoa, que é essa passagem. Ele fará nós passarmos da morte para a vida. Vamos ver João 5, 21 a 29. Olha só que linda essa palavra. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica, dá vida, aquele a quem quer, a quem ele quer. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem ao Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Pai, o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, só um parênteses nisso. Tem muita gente que ela tem uma religião, que ela diz acreditar em Deus, mas ela rejeita Jesus. Não, eu creio em Deus. Mas ela não pode nem ouvir falar o nome de Jesus. E isso é algo totalmente mal para a vida dessa pessoa. Por quê? Porque foi Jesus que morreu ali na cruz e carregou aquela maldição que Adão deixou para nós. Foi Jesus que pagou o preço pelo pecado da humanidade. E se a pessoa rejeita Jesus, não tem como. Ela só crê em Deus. E é isso que a religião aceita, que é tudo aquilo que quer afastar a pessoa realmente da salvação. Ela quer que a pessoa só creia em Deus. Não, eu creio em Deus, eu creio no grande arquiteto, eu creio na grande energia, mas isso não é suficiente. O que Deus falou lá? Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Porque você honrar o Filho é você reconhecer, o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor tirou aquela maldição que Adão deixou para mim, aquela condenação, aquela consequência de pecados que eu também cometi. O Senhor Jesus, ele morreu para nos salvar. E aí então continua a palavra dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pode prosseguir. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são esses mortos, queridos? São os mortos em delitos e em pecados. Adão, quando ele pecou, ele caiu morto na hora? Não. Eva, quando pecou, ela caiu morta na hora? Não, não caiu morta na hora. Ela continuou vivendo, como um zumbi, sem a presença de Deus, mas continuou vivendo. O que hoje a humanidade perceba? Por que hoje está muito mais difícil as pessoas se converterem a Deus? Por quê?
Porque desde jovenzinho, o que o inferno quer pôr? Droga. Porque se ele consegue pôr um jovem, né, um adulto nas drogas, o que vai acontecer? Toda vez que ele está sofrendo, ele vai lá o quê? E usa uma maconha. Ele vai lá o quê? E usa uma cocaína. Ele vai lá o quê? E bebe uma cachaça, se embriaga. E aí ele entorpece a dor dele. Porque é a dor que nos aproxima de Deus. É a dor que nos faz o quê? Ver que nós somos limitados. A nossa dor nos humilha, nos quebranta, mostra para nós que nós não somos nada sem Deus. Mas o que acontece? Por isso que hoje, antigamente, quando o quê? As pessoas, todos passavam. Chegou uma época como essa, que era milhares de jovens indo para Jesus. Por quê? Porque naquela crise da juventude, aquela dor imensa, aquele vazio da alma imenso, o que acontecia? As pessoas entendiam, eu preciso de Deus. Há algo nesse mundo que as coisas desse mundo não são suficientes para me preencher. Eu preciso de Deus. Agora, o que aconteceu que o diabo criou? Aí criou que a maconha, desde jovem. Aí está lá, sente aquele vazio, maconha. Sente aquele vazio, droga, cocaína. Então, o índice de pessoas que não se convertem mais se tornou o quê? Muito maior. Por quê? Porque a pessoa fica entorpecida, ela sofre. O sofrimento está lá, mas fica entorpecida. Ela fica viajando, e está lá o mal dentro dela. E o que acontece? Que a palavra do Senhor nos ensinou que a vida está em Cristo Jesus e nós temos a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida quando nós o quê? Recebemos ao Senhor Jesus. Volta no versículo 25, Mateus, que fala o quê? Chegou a hora é essa, que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Então, aquele que está morto no seu delito, no seu pecado, e ele ouve a voz do Filho de Deus, o que acontece? E os que a ouvirem viverão. Ele volta a viver. A vida volta para dentro dele. Eu lembro quando eu aceitei Jesus aos meus 16 anos, e é interessante que eu até lembrei esses dias, enquanto eu preparava a palavra, e o Espírito Santo me lembrou agora. Vocês vão ver que eu gosto muito de tênis. Eu sempre tive tênis, né, a juventude toda. E por incrível que pareça, era um tênis que me levou para me converter. Que isso, pastor? Pois é, um tênis me levou para me converter. E você vai entender. Eu tinha emprestado um tênis para uma prima minha, e a minha prima não me devolvia um tênis. Eu fui para a igreja por causa de um tênis. E aí eu falei para Deus, se o Senhor... Minha prima era cristã. Se a minha prima me devolver o meu tênis, então eu vou na igreja. Eu vou lá no culto assistir o culto. Olha a mentalidade. Tinha o quê? 15 anos. Se o Senhor, então eu vou lá. Era como se fosse um favor, né? Então eu fui para a igreja, não para buscar Deus, não porque eu estava arrependida, não porque eu queria sair do mundo. Não, embora eu sofria, me lascava já no mundo. Mas não, eu fui na igreja porque eu queria, então... Aí minha prima, falei isso para Deus hoje, tipo assim, hoje era terça, na quarta-feira minha prima me devolve meu tênis. E aí eu estava na casa da minha tia, e saindo da casa da minha tia, recebi o tênis. Aí indo embora, falei, eu vou, viu Deus, eu prometi para o Senhor, eu vou. Mas não é hoje, no outro dia, eu tenho certeza que eu vou. Aí eu indo, encontrei meu tio, que não sabia de nada, meu tio Cláudio. Ele falou, Raquel, vamos na igreja amanhã, quinta? Eu falei, tio, tenho tanta coisa para fazer, eu já ia sair, ia lá e tal. Ele falou, vamos. Daí na hora eu lembrei do voto que eu fiz. Eu sempre honrei o voto que eu falava com Deus, eu honrava. E aí eu falei para ele, eu lembrei na hora, eu falei, bom Deus, né? Como eu votei para o Senhor, que eu ia, então eu vou lá, né? Vou cumprir esse voto então. E aí eu fui na igreja, dessa forma que eu fui para a igreja. E quando eu cheguei lá, eu vi os jovens lá, tendo uma alegria que eu não tinha, tendo uma vida que eu não tinha, embora eu experimentava tudo lá fora. Eu cheguei na igreja, eu vi que eles tinham o que eu não tinha, mas eu só chorava.
E foi quando eu encontrei o Senhor Jesus, definitivamente, porque eu já o amava, mas eu realmente não o conhecia. E eu vim para o altar e aconteceu isso. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que quem está morto vai ouvir a voz do Filho de Deus. E quem ouvir a voz do Filho de Deus vai viver. E naquele dia eu falei, eu quero isso que eles têm. Eu quero essa vida, porque eu já tentei de tudo. E tudo lá fora é uma mentira. Só dá um prazer momentâneo, só dá uma alegria momentânea. E eu fui para o altar chorando, irmãos. Eu chorava. E ali eu dobrei os meus joelhos diante do altar. Eu falei, Senhor, se for para eu voltar, meu Deus, para aquele mundo, daquele mundo que tanto, meu Pai, é uma mentira, Senhor, o Senhor pode tirar minha vida. Porque eu quero pertencer ao Senhor. Foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus e eu estava com 16 anos de idade. Sabe por quê? Acontecerá o dia e chegou o dia que quem estiver morto vai ouvir a voz do Filho de Deus. E quem ouvir vai viver. E eu quero te dizer em nome de Jesus que o Filho de Deus tem poder de dar vida para nós. A partir desse dia, eu não precisava de mais nada. Porque eu ia em balada, eu ia em um monte de lugar, eu tentava um monte de coisa, eu tentava um monte de prazer e nada era suficiente. Porque o mundo passa, os prazeres do mundo passam. Tudo é passageiro. Qualquer prazer que esse mundo oferecer, ele é passageiro. Ele dura o quê? 2, 5 minutos, ó. Vai embora, assim como as drogas, passageiro, tudo passageiro, mas o quê? Só uma coisa é eterna, e se você ouvir a voz do Filho de Deus, e você ouvir, você vai viver. Então essa vida é uma vida verdadeira que vem para dentro de você, que não depende de pessoas, não depende de circunstância, não depende de situações, não depende de nada, está aqui dentro, e eu quero declarar em nome de Jesus hoje, noite de ressurreição para nós, noite da vida, revivificar teu espírito, teu coração, você ser cheio da presença de Deus. Chegou o dia, e esse é o dia de que os que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e eles voltarão a viver. E eu quero te dizer, Jesus tem vida, Jesus tem milagre, Jesus tem ressurreição, Jesus tem cura, Jesus tem libertação, Jesus tem alívio, Jesus é a paz que o mundo não tem, em nome de Jesus. E olha só o versículo 26, continuando. Porque assim como o Pai tem vida em si, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Queridos, perceba, há duas ressurreições. Há essa ressurreição no nosso corpo mortal. Nós aqui ainda em vida, não seremos só zumbis, teremos no nosso interior vida real, a presença de Deus em nós, a comunhão com o Espírito Santo e a outra ressurreição que todo ser humano vai passar, porque todo que morrer, o que acontece? Chegará o dia que em todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão o quê? Para a ressurreição da vida. São os salvos, os que morreram crendo em Jesus, os que morreram vivos na fé. Esses ressuscitarão para a vida. Esses ressuscitarão para Deus, para a vida eterna, mas os que tiverem praticado mal, esses ressuscitarão para o juízo. Então, chegará o dia que todos vão ressuscitar. Os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Senhor, a voz dando a ordem para que eles saiam. E eles então serão julgados diante do grande trono branco. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, receba a vida agora, ainda no teu corpo mortal, para que você tenha vida eterna, para todo sempre, com o teu Senhor Jesus. Não largue-o, não o deixe. Eu já contei isso aqui, que um dia eu chorando muito, eu dizia, Senhor, não deixa ninguém me tirar da tua presença. Jesus, não deixa o diabo me tirar da tua presença. Senhor, não deixa, meu Pai, eu ir para o mundo, não deixa. Ah, queridos, há muitas pessoas que têm pouca
vontade de seguir a Deus, mas eu tinha desespero de voltar para o mundo, porque eu vim do mundo, e eu tinha desespero de voltar para lá, e voltar a ser uma cativa do mundo, e eu dizia, Senhor, não deixa, não deixa, e aí um dia o Senhor falou para mim, nunca, ninguém terá poder de te tirar da minha presença. Nada, nem ninguém pode tirar você da minha presença. Só você mesmo, com o teu pé, pode sair e se afastar de mim com a tua vontade. Fora isso, é o que diz a palavra de Deus. Nem demônios, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Não há demônios, não há principados, não há potestades, nada, absolutamente nada, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje, que nós possamos ser revivificados. Se você estava morto, se você estava, sabe, a sua vida espiritual é uma apostasia, uma frieza. O que acontece com o morto? Ele fica o quê? Gélido, não é verdade? Eu lembro uma vez que o bispo quase morreu, né, bispo? Uma vez porque ele disse não para Deus, um nãozinho que ele falou para Deus. Falou, não, eu não vou mais então para a África. Foi a primeira vez que ele disse não para Deus, né? E ele decidiu na cozinha e subiu para o quarto. Nós morávamos num sobrado. E quando passou 5 minutos, eu cheguei lá em cima, ele estava morrendo em cima da cama. Literalmente. E eu fui ainda para a sala da TV. E de repente ele me manda mensagem, porque ele estava lá no quarto. Raquel, vem aqui. Aí eu fui lá. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Ele estava aqui agora, forte feito um leão, tomamos um cafezão da manhã. Aí chego lá, ele estava congelando já para a morte, congelando. O corpo dele duro, bati assim, meu Deus, geladíssimo, já estava aqui assim, só estava com os olhos aqui, já estava aqui. Ó. Aí na hora o Espírito Santo falou, ele disse que não vai. Ele disse não. Ou ele pede perdão agora. Falei, Daniel, pede perdão. Daniel, você falou para Deus que você não ia, você não está entendendo. Ai, Senhor, me perdoa, eu vou. Não foi, não? Só deu tempo dele falar isso. E eu orei, né? Eu já, na verdade, peguei o óleo da unção, eu já ungi para a extrema unção, porque eu falei, meu Deus, se não tiver jeito. Aí eu peguei e já ungi, Senhor, perdoa os pecados, tenha misericórdia, meu Deus amado, salva a alma dele. Verdade, diante de Deus, queridos, isso coisa de 2 minutos assim. Eu falei, perdoa ele, Senhor. Ele disse que não ia, Senhor, fazer sua vontade, mas, Senhor, nós mudamos isso. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, nós vamos cumprir, sim, Senhor. Na hora, começou a pegar fogo, o corpo reviveu. E aí fomos ainda para a África, fizemos uma viagem, uma das mais humanamente terríveis. Fomos para aldeias que nunca ninguém tinha ido. Glorificado seja o nome de Deus. Amém? E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, deixa o Senhor dar a vida para você nesse seu corpo mortal. E em nome de Jesus, para você ter a vida também eterna. Porque essa, querida, é a maior vitória do cristão. Um dia, nós ouviremos a voz, e aqueles que estiverem nos túmulos ouvirão essa voz, e receberão a ressurreição para a vida eterna. E é isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus. E não essa ressurreição para o horror eterno, que é conforme Daniel ele descreveu, que há uns que irão o quê? Ressuscitar para o horror eterno. E isso é terrível, que nós possamos receber a ressurreição da vida em vida. Então para com essa falta, com essa morte na tua fé. E em nome de Jesus receba hoje vida na tua fé, vida na tua vida espiritual, vida em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé e você vai orar agora em nome de Jesus.
O sepulcro está vazio, glória a Deus. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E aquele que ressuscitou a Jesus, ele nos ressuscitará. Eu não sei o estado que você está espiritualmente, mas eu sei que o Senhor quer te dar vida hoje. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero que você receba o Espírito Santo nessa tarde, em nome de Jesus. Se o Espírito que ressuscitou Jesus está em você, ele vai te ressuscitar. Ele vai te ressuscitar quantas vezes for, independente das balas que o inferno tem usado contra a tua vida. Há uns que têm sido atingidos pela bala da sedução, né? Há uns que têm sido atingidos pela balada da tristeza, pela bala daquilo que é amargura. Eu não sei o que é que tem tirado a vida de você, mas eu sei, o Espírito Santo está aqui, poderoso. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus é poderoso para vivificar você e fazer você voltar a dar frutos. Começa a falar com o Senhor agora. Entrega a tua vida na mão do Senhor. É chegado o dia que aqueles que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu quero te dizer, o mundo não tem nada, absolutamente nada para te dar. A distância de Deus não tem absolutamente nada para acrescentar para você. A nossa vida está em Jesus. A nossa alegria futura, não só uma alegria momentânea. Não, às vezes o inimigo está te oferecendo um prazer momentâneo, mas esse prazer momentâneo se transforma em choro, se transforma em amargura, se transformará em derrota. Mas a alegria do Senhor é algo que permanecerá para todo sempre. Receba hoje a presença do Espírito Santo no teu coração. O Espírito que ressuscitou Jesus está aqui para te ressuscitar. E aquele que crê no Senhor, ele será ressuscitado. Que toda a morte vá embora do teu interior. Que todo o pessimismo vá embora do teu interior. Que toda a amargura vá embora do teu interior. Que toda a tristeza vá embora do teu interior. Em nome de Jesus, que toda infelicidade, todo desânimo, vá embora da tua vida em o nome do Senhor Jesus. Que toda apostasia, toda frieza, sim, a frieza que está congelando o teu corpo todinho espiritual, está matando o teu corpo espiritual, que vá embora agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu aceito tua vontade. Diga hoje, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu aceito o teu querer. Manda embora agora essa geleira da tua vida espiritual. Manda embora agora essa frieza que quer matar a tua vida espiritual. Recalamaço decanta. Aceite a vontade do Senhor. O Senhor é fogo consumidor. Aceite, diga sim para Deus. Aceite a vontade de Deus. Queira Deus com toda a tua força. Não é só Ele que tem que te querer. Você que tem que entender a importância dEle na tua vida. E entender que sem Ele, você não é nada. Você não consegue nada. Você, sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor. Recalamaço decanta ramalás. Ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita a nossa fé. Ressuscita a nossa vida espiritual. Ressuscita a nossa esperança. Ressuscita nosso vigor. Dê vida em abundância para esse povo, Senhor. Dê saúde, dê cura, dê a libertação, Senhor. Quebra as algemas de Satanás. Quebra, Senhor, agora todo o peso do inferno. Em o nome de Jesus, anula toda obra maligna, espírito de morte. Vai embora em nome de Jesus Cristo dessa casa. Espírito de suicídio, vai embora dessa casa em nome de Jesus.
espírito de desvio, em o nome de Jesus, saia dessa vida. Espírito de apostasia, saia dessa vida. Espírito de frieza, vai embora em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, ressuscita o teu povo, restaura a aliança, restaura a fé, restaura o poder, restaura a alegria. Ao Espírito que ressuscitou Jesus, revivificará os vossos corações para a glória de Deus. Ore calamaçude canta, como a morte hoje, ela vai embora da tua vida em nome de Jesus. Toda morte é dissipada pelo poder da vida, toda escuridão é dissipada pelo poder da luz. Hoje o Senhor transforma e Ele faz a passagem da vida da morte para a vida, em nome de Jesus, da condenação para a salvação, da tristeza para a alegria, do luto para a festa, da desonra para a honra, da humilhação para a exaltação. Oh Senhor, faça essa passagem hoje, que essa pessoa viva verdadeiramente essa Páscoa, essa passagem, meu Pai, essa passagem hoje, dessa depressão para uma vida, meu Pai, de liberdade,